Bom, gente, vamos lá para o nosso primeiro evangelho do mês de dezembro. O evangelho de hoje está muito legal, está muito especial, tem um significado muito importante, muito forte. O evangelho que a gente vai fazer hoje, para a gente poder iniciar esse encerramento de ciclo que foi o mês de 2025, né? O tema de hoje... para quem tem o livro, algumas pessoas que estão lá no grupo compraram, né, o livro pra gente poder fazer o evangelho juntos, né? Vou falar pra vocês qual que é a página. É a página 71, tá bom? Pra quem tá aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos. A gente faz o evangelho toda segunda-feira. Ai, Maria, não brinca, mulher, de novo. Olha, eu chamei a Claro pra vir aqui. Lembra que eu falei segunda-feira passada que eu ia chamar a Claro? Eu chamei a Claro pra vir consertar a internet e eles falaram que consertaram. Então, pelo amor de Deus, não pode travar hoje. Por enquanto eu vou deixar no Wi-Fi. Qualquer coisa, se travar, vocês me avisam, que aí eu passo pro 4G. Para quem tá aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos. O livro que a gente faz o Evangelho aqui no Pátria da Luz é esse daqui, ó, Minutos com Chico Xavier, tá? E aí, para quem tem o livro e quiser acompanhar, é a página 71. Ó, Lisandra, Minutos com Chico Xavier. E o tema de hoje está muito legal, porque a gente está começando, hoje é dia 1º do mês de dezembro, tem todo um significado, gente, hoje tem toda uma simbologia o evangelho de hoje. Gente, curte a live aí para entregar para mais pessoas terem acesso ao nosso evangelho de hoje, então compartilha, republica, quando você vai compartilhar tem como você republicar, então você republica, compartilha, curte, é só ficar clicando assim na tela, porque aí o TikTok entrega para mais pessoas, tá bom? O tema de hoje tá muito legal porque tem toda uma simbologia, né? A gente tá num ano 9, 2025 é o ano 9, então é um ano de encerramento de ciclos. Nós estamos no último mês, o primeiro dia do último mês de um ano de encerramento de ciclo. Então, assim, é uma mega oportunidade pra gente conversar hoje sobre isso e a gente dar esse start numa limpeza energética, numa limpeza que a gente pode fazer durante esse mês pra gente se preparar e dar abertura pro novo que vai vir no próximo ano, agora o ano de 2026. Por quê? Se o ano de 2025 é um ano de encerramento de ciclo, o ano de 2026 é um ano de abertura, de início, né? Então a gente tá dando a volta numa roda, né? Então a gente deu a volta, chegou no 9 e agora vai começar de novo, né? Um novo ciclo. Então é muito importante a gente ter essa consciência. A gente vai fazer isso de qualquer maneira, né? De qualquer jeito ou não. De qualquer jeito, você sabendo de forma consciente ou não. Então a gente vai fazer isso de qualquer maneira, mas é importante a gente ter consciência sempre de tudo, né? Porque quando eu trago para consciência, eu consigo ter controle maior, né, sobre as coisas. Então eu consigo tomar decisão na minha vida, né? Então é muito importante a gente ter a consciência de tudo. Bom, gente, para quem tá aqui sempre com a gente, já sabem, separa um copo com água pra gente poder fazer o nosso evangelho e tomar água fluidificada no final, então não esqueçam, pra quem tá aqui pela primeira vez também, é muito importante, tá bom, gente? Separe um copo com água pra gente poder tomar no final do evangelho. Você pode separar um copo com água para você, separar um copo com água para alguém que mora com você, você pode separar também para uma jarra de água para deixar na geladeira e a sua família aí tomando durante a semana, garrafinha. O pessoal sempre pergunta aqui se pode separar a garrafa. Pode sim, tá? Então, mas é muito importante você separar então água pra gente tomar nossa água fluidificada no final do evangelho. Boa noite, Bia. Boa noite, Solange. Gratidão, pessoal que tá compartilhando. Continuem compartilhando, republicando e curtindo. Curte a live aí pra gente poder ter mais pessoas aqui com a gente fazendo o evangelho. Tá muito estranho esse algoritmo. Normalmente a gente tem 200 pessoas já no início do evangelho. Hoje a gente só tá com 60. Normalmente a gente faz o evangelho aí com 200 pessoas, às vezes um pouquinho mais. Mas vamos lá, né? Bora lá. Deixa eu só separar aqui, abrir a prece inicial. De qualquer maneira, já vai aí relaxando, elevando os seus pensamentos. A gente já vai fazer a nossa prece inicial. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Mara. Boa noite, Silvia. Todo mundo que está aqui chegando. Sejam bem-vindos, Solange. Gratidão pela rosa. Olha, eu já tinha aberto aqui, já tinha deixado separadinho. Agora
Ele tá de gracinha aqui. Mas vamos lá, já tô abrindo aqui a prece. Boa noite, Simone, Marilda, o pessoal já tá chegando. Agora tá aumentando, gente, é isso aí, tá chegando mais gente. Só espera um pouquinho aqui, gente, abrir a prece inicial que a gente já começa. Ai, minha prece de Caritas. Gratidão, Simone, por ativar o Hort Me. Quem ativa, a gente já entra pro nosso fã-clube. E aí tem como mandar as figurinhas aqui. Semana passada o pessoal tava mandando figurinha, achei tão bonitinho. Pronto, agora abriu a prece inicial. Vamos lá, gente? Mais uma vez lembrando, separem um copo com água pra gente tomar nossa água fluidificada no final do Evangelho. Separa então, corre lá na cozinha antes que a gente comece. Ih, tá travando. Travou. Oh, Deus, vamos passar pro 4. Travou. Oh, Deus, vamos passar pro 4G. Então. A Claro não quis me ajudar. Oh, Deus. Voltou. Gente, a Claro tá difícil, hein? Poxa, Anete. Chamei eles pra vir aqui. Eles vieram, mexeram, falaram que resolveram. Difícil, hein, gente? Eu vou ter que começar a fazer... Não sei o que eu vou ter que fazer. Voltou agora? Esperar voltar pra gente fazer a prece inicial. A hora que estabilizar aí, gente, vocês me dão um alô, que a gente já faz a prece inicial. Pronto, já tá aqui. Tá com delay ainda? Bom, bora que bora, né? Vamos assim mesmo, vai dar certo. Boa noite, Lucimara. Bom, voltou. Beleza, gente, obrigada. Vamos lá, então, fazer a nossa prece. O evangelho de hoje, gente, tá muito, muito legal. Pra quem tá aqui sempre, já sabe, né, que a gente sempre pede pra interagir. Ui, tá travando ainda. Estabilizou. Oi, Thay. Tá sumida, Thay. Não tava aqui semana passada com a gente, mulher. Boa noite, Luca. Luca tá sempre aqui com a gente. Boa noite, Marcos, Gigi, Roger, todo mundo que tá chegando. Agora sim, agora o TikTok começou a entregar, agora tá com 200 pessoas, agora a gente pode começar o nosso evangelho. Vamos lá então, gente, vamos fazer então, ó, pra quem chegou depois, separa lá um copo com água, gente, pra gente tomar nossa água fluidificada no final. Jorge chegou, tá sempre aqui com a gente também, boa noite, seja bem-vindo. Suzana. Ai, isso porque tá com ventilador aqui, até que ela tá bem estabilizada, né? Achei que ela ia ficar... Até que ela... Nossa, hoje tá muito quente, gente. Hoje vai ser, olha, tá uma luta aqui pra fazer a live. Porque eu tento não deixar o ventilador muito forte pra não atrapalhar o som, né? Mas tá muito quente hoje, muito, muito quente aqui na minha cidade. Jesus Cristo. Bom, chega de enrolação. Vamos lá então, gente. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos desacelerar para a gente fazer a nossa prece inicial. Feche então os seus olhos agora. Separe esse momento com o coração aberto para a gente poder iniciar a nossa semana e o nosso mês, hoje sendo o primeiro dia do mês de dezembro, o último mês desse ano. Então vamos separar esse momento agora do Evangelho com o coração aberto, elevando os nossos pensamentos agora a Jesus. Eleve os seus pensamentos aos seus mentores, à espiritualidade amiga. Eleve os seus pensamentos à egrégora de Jesus. Pedimos humildemente que a gente tenha merecimento de receber a presença e a visita da espiritualidade. Que a gente tenha merecimento de entrar na egrégora de Jesus na noite de hoje. Que a gente possa sentir essa energia de acolhimento. Respire profundamente. Solta o ar pela boca, para você poder manter essa conexão com a espiritualidade de maneira tranquila. Relaxe o seu corpo, relaxe a sua mente agora, continue respirando. Permita sentir a presença dos espíritos de luz,
Permita sentir essa conexão. Continue elevando seus pensamentos e fazemos a seguinte prece nesse momento juntos. Senhor Jesus, Divino Mestre e amigo, nesta noite especial, iniciando o mês de dezembro, nós elevamos o nosso pensamento até Ti, pedindo humildemente a permissão e o merecimento de entrar na Tua egrégora de amor, cura, paz e misericórdia. Pedimos a presença da espiritualidade amiga, dos benfeitores, dos mentores, dos guias espirituais e de todos os trabalhadores da luz que sustentam a egrégora do Pátria da Luz e dos evangelhos no lar que fazemos todas as segundas-feiras. Que eles envolvam agora cada pessoa conectada a esta live, cada lar, cada família, com vibrações de serenidade, proteção e equilíbrio. Que nossos mentores entrem em nossas casas, realizando uma limpeza energética profunda, retirando todo e qualquer miasma, larva astral ou influência densa que esteja interferindo na nossa saúde mental, emocional e espiritual. Que sejam removidos também quaisquer chips, implantes ou interferências do corpo físico, emocional, mental ou espiritual, libertando-nos de tudo o que bloqueia a nossa evolução, nossa clareza e o nosso propósito. Pedimos, Senhor, que os espíritos em sofrimento que estejam em nossas casas, intencionalmente ou não, possam ser acolhidos pela espiritualidade amiga e encaminhados a locais de cura, de amor e esclarecimento. E que aqueles irmãos menos resistentes que desejem ouvir os ensinamentos dessa noite possam permanecer conosco, recebendo luz, conforto e entendimento para depois seguirem com serenidade para o auxílio adequado. Agradecemos profundamente pela oportunidade dessa noite, pelo dom de estarmos aqui reunidos, pela chance de aprender, refletir e evoluir. Que nossas mentes estejam abertas para absorver de forma clara e concreta os ensinamentos do Evangelho dessa noite. Que nossos corações estejam receptivos, sensíveis e sábios para acolher tudo o que for dito. E que possamos, Senhor, não apenas compreender em teoria, mas viver na prática, no nosso dia a dia, nos nossos gestos, palavras e escolhas, cada ensinamento recebido nessa noite. Com humildade e gratidão, agradecemos por essa oportunidade sagrada. E que assim seja, assim é e assim se faça. Fazemos então a prece de Caritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra, deixar-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, Senhor. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações e livre-nos da prática de todo o mal. Que assim seja, hoje e sempre. Amém. Bom, vamos então fazer a leitura da mensagem da noite de hoje. O livro que a gente faz o Evangelho é Minutos com Chico Xavier. Quem tiver o livro, a página de hoje é a página 71.
A mensagem de hoje é a seguinte: chegou o momento da virada. Por maior a dificuldade, jamais desanime. O seu pior momento na vida é sempre um instante de melhorar. Essa frase é de Albino Teixeira. O desânimo é perigosa erva daninha, capaz de destruir a plantação de seus mais lindos sonhos. As dificuldades fazem parte do chamado kit sucesso. Vamos nos convencer de que tudo o que desejamos ainda não está pronto e, em assim sendo, razoável pensar que nada virá sem esforço, perseverança e ação. Se você almeja qualquer realização, saiba que barreiras fazem parte da corrida denominada felicidade. Entregar-se ao desânimo diante dos obstáculos é abrir mão de seus sonhos, é jogar na lata do lixo as suas metas, é começar a morrer antes da hora. Essa frase é forte, hein? É começar a morrer antes da hora. Repare que seu pior momento na vida pode ser tanto o ensejo de você abandonar os seus projetos, quanto pode ser o melhor instante de você reverter a situação, armando-se de paciência, motivação e melhor qualificação. O instante é o mesmo para quem se rende ao fracasso ou para quem recupera o ânimo para a vitória. Esse é o conselho sábio que Chico Xavier obteve do mundo espiritual e que agora lhe chega nesta hora crítica em que talvez você esteja pensando em largar tudo. Calma, pense a respeito, não se entregue. Agora pode ser o instante precioso do qual você dará a grande virada em sua vida. Agora mesmo pode ser dado o primeiro passo em direção ao êxito. Neste exato momento, você pode começar a escrever uma linda história de superação, coragem e heroísmo. Lembre-se de que você não está só nesta corrida. Alguém muito especial vela por você neste instante. Não importa o nome que lhe damos, importa saber que alguém lhe ama verdadeiramente. É provável que tenha sido essa pessoa, esse ser, quem lhe inspirou a pegar este livro, ou no caso, que lhe inspirou a vir aqui neste momento do Evangelho e ler este capítulo. É quase certo também que essa força divina que nos auxilia nos momentos de indecisão tenha me inspirado a colocar no papel essas palavras. Fizeram isso porque tinham um endereço certo: você. É por você que Deus existe. É por você que Ele mostra seu rosto. Chegou o momento da virada. Esse é o título da mensagem de hoje, gente. Chegou o momento da virada. Várias frases muito fortes aqui na mensagem de hoje, né? Quando a gente se entrega ao desânimo, muito forte, né? Quando a gente se entrega ao desânimo, é como se a gente estivesse jogando os nossos sonhos, abrindo mão dos nossos sonhos. E aí é começar a morrer antes da hora. Eu achei essa frase muito forte. A gente fica morto em vida, né? E aqui ele fala também que o momento a vida ela vai passar da mesma maneira, né? Ela passa de qualquer maneira. Para aquelas pessoas que desistem ou para aquelas pessoas que continuam lutando. O tempo é o mesmo, tá passando igual. Quem você vai ser nesse jogo da vida, né? Nesse tempo, nesse momento, quem você vai ser? Você vai ser. E aí, eu achei muito interessante a gente trazer essa mensagem de hoje para esse momento. Eu renasci das cinzas. Lucimara, quantas vezes a gente renasce das cinzas na nossa vida? Quantos momentos... Ó, a capa do livro. Minutos com Chico Xavier. Quantos momentos a gente passa na nossa vida que a gente fala: daqui eu não consigo mais ir. Agora não dá mais. Agora eu vou desistir. Agora eu não tenho mais força. E a gente pensa que é o final. A gente pensa que a gente está no fundo do poço. Mas sempre tem como a gente se reerguer de novo. E a gente acha que a gente não tem mais forças. A gente não acredita na gente. A gente tem pouca fé na gente, em Deus, na vida. Em muitos momentos a gente tem a nossa fé colocada em prova e a gente falha. A gente não acredita. Mas aí vem Deus e nos mostra que não.
que a gente tem sim força para continuar, a gente tem sim força. Pensa aí quantas vezes na sua vida você passou por momentos difíceis que você achou que você não ia dar conta e você deu conta. E você tá aqui agora. Olha isso, gente, a gente já tá indo para 2026. A vida tá voando. E tantos momentos, tantas batalhas que você enfrentou e você aprendeu. A gente reclama, né, dos momentos difíceis, porque de fato não são fáceis. Mas é através deles que a gente aprende e a gente evolui, infelizmente. Esse é o grau evolutivo que nós, seres humanos, estamos. O nosso grau evolutivo nesse momento é esse. A gente só aprende nas dificuldades. E a gente ainda fica repetindo os mesmos padrões, os mesmos hábitos, os mesmos erros, a gente cai nos mesmos erros. Parece que não dói o suficiente, né? Parece assim, quando a gente olha, a gente fala, gente, eu achei que eu tava sofrendo, mas se eu tivesse vergonha na minha cara, se realmente eu tivesse sofrendo o suficiente, eu não tava repetindo de novo e me colocando de novo nas mesmas situações. Poxa, será que eu não aprendo? Quando eu vou aprender? Quando eu decidir. Quando eu decidir. Não vai ser ninguém que vai fazer por mim. Ninguém. Não tem como alguém evoluir por mim. As pessoas nos auxiliam no caminho. Deus usa, e a espiritualidade usa de diversas ferramentas. Inclusive pessoas. Pessoas são usadas como ferramentas na nossa vida, no nosso caminho, para nos ajudar. Mas não tem como o outro fazer por mim. Não tem como. Ele pode me ajudar. Ele pode estender uma mão e ajudar. Mas fazer por mim não tem como. Não tem como. Então, é uma decisão. É uma decisão. E não adianta a gente ficar parado esperando. Gratidão, Léo, pelos presentes. Não adianta a gente ficar parado esperando um resultado da vida. E aí, isso é uma reflexão que eu quero trazer hoje pra gente. Justamente por a gente estar... Gente, ó, a gente tá num ano de encerramento de ciclos, né? O ano de 2025 é o número 9. E o número 9, ele encerra um ciclo, né? Pra gente terminando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, e depois começa de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, entendeu? Então a gente tá no número 9. Ano que vem vai ser o número 1, que é o ano de início, né? Então esse ano, ele serviu, eu tenho certeza que todo mundo que tá aqui, esse ano de 2025... passou por muitos desafios. Esse foi um ano difícil para todo mundo e já era sabido, tá, gente? Já era sabido que ia ser um ano muito desafiador, onde a gente ia precisar dar de cara com as nossas sombras, a gente ia ter que dar de cara com situações em que a gente ia ter que decidir e fazer escolhas se a gente vai continuar carregando na nossa vida. E aí eu quero trazer uma reflexão aqui, uma atividade pra gente fazer do seguinte... Se 2025 a gente está encerrando um ciclo, a gente vai fazer uma viagem agora para 2026, certo? Então a gente vai sair de 2025 e a gente vai fazer uma viagem para 2026. Nessa viagem, a gente vai ter que levar uma mala, tá? Então você visualiza aí, você vai fazer uma viagem para o ano de 2026 e você vai levar com você uma mala. Agora me responda, o que você vai levar nessa mala? Quem vai fazer essa mala é você. Quem vai decidir o que você vai levar dentro dessa mala com você para o ano de 2026 vai ser você. E aí me responda, o que você vai levar? Porque é o seguinte, gente, para a gente poder encerrar um ciclo, é preciso que a gente faça escolhas. E a gente precisa trabalhar o desapego. Ai, travou? Mentira. Não me fala isso. Travou? Esperar voltar. Que estranho, pra mim aqui tá normal. Poxa, que estranho. Pra mim tá normal também. Que estranho. Estranho porque travou pra várias pessoas, né? Enfim, e aqui pra mim tá normal. Mas enfim. Então, gente, a gente precisa fazer esse exercício, sabe? Fazer uma escolha. E fazer uma escolha não, fazer várias escolhas, né? A gente precisa fazer esse exercício. Obrigada, gente, pelo retorno. Vamos tocar o barco aí, vamos continuar. Obrigada pelo feedback aí, gente. A mala, exatamente. A gente vai fazer essa viagem para 2026 e a gente vai levar com a gente uma mala. A gente precisa escolher o que a gente vai levar com a gente. O que acontece? O ano de 2025,
a gente teve muitas experiências, certo? Pensa aí com você, faz essa reflexão. O que você vivenciou nesse ano? Quais foram os desafios que você teve esse ano? Você teve que encarar muitas situações difíceis. E agora, o que você vai levar com você? Quais são as coisas que você decide levar? Muita coisa a gente vai ter que deixar para trás. Não dá para levar com a gente. Quantas coisas você já está carregando nessa mala de ano em ano? Todo ano a gente faz essa viagem e a gente leva essa mala com a gente. E aí tem coisas que já era pra gente ter deixado lá atrás, ó, há muito tempo. Mudança, gente, de ciclos. A gente precisa entender que tudo é energia. E isso vale para coisas da nossa vida na prática, tá? Tem gente que é muito apegado a coisas. Tem gente que tem muito apego com coisas materiais. E aí fica carregando energias que ficam estagnando a sua vida. Quantas pessoas têm apego com coisas? Não se desapega. Não se desapega, sabe? E sei lá, você às vezes recebeu presentes, você às vezes tem coisas que às vezes... Gente, isso daí é muito perigoso. Eu vi esses dias, inclusive, o vídeo de pessoas falando que recebeu presente de gente que tinha uma dúvida de que a pessoa não gostava dela, e aí depois ela foi ver, tinha tipo coisas ali de rituais, sabe, que a pessoa fez. É muito complicado, a gente não sabe a energia que as pessoas depositam quando elas nos entregam coisas, quando elas nos dão presentes, tá? A gente não sabe. E às vezes você tem coisas na sua casa, aí no seu quarto, na sua casa, que às vezes não tem uma boa energia. Ou sei lá, de coisas de vivências passadas suas, de experiências que você teve que já não faz mais sentido, era para ter deixado lá no passado e você continua levando de ano em ano. Isso é um exemplo, sabe, de coisas materiais, mas quantas coisas de hábitos, de emoções, sentimentos, vivências, às vezes você teve vivências ruins que já era para ter ficado lá no passado, sabe? E você continua carregando na sua mala de ano em ano. E esse ano, faz essa reflexão. O que era para você ter deixado, às vezes, lá em 2024 e você trouxe dentro da mala para 2025? E que, às vezes, assim, ó, lascou com o seu ano de 2025 porque você foi teimoso, teimosa. Porque você não deixou o passado aonde ele deveria ter ficado. Você insiste em ficar carregando com você coisas que você já deveria ter se desapegado. E você fica se prendendo nessa energia, a sua vida não anda. A sua vida não anda e depois não dá pra reclamar. Depois você fica, não sei por que minha vida não anda, por que será? A gente precisa fazer essa limpeza constantemente, gente. Lá dentro do grupo, não do grupo aberto, mas do grupo fechado, a gente faz sempre banho energético. Por quê? A gente tem o banho energético, a gente tem o reiki, porque é preciso a gente fazer essa limpeza energética o tempo todo. A prece, a oração, são formas da gente se limpar. Você não toma banho todo dia? Né? Esperamos que sim. Né? Você toma banho para tirar a limpeza física, né? Para tirar a sujeira física, né? E fazer uma limpeza física. E aí, a gente precisa fazer uma limpeza energética constantemente. Constantemente. Imagina você carregar sujeiras com você por anos. Coisas que já era para você ter, sabe, deixado lá para trás. Então, assim, esse mês de dezembro agora, gente, aproveita. Inclusive eu vou falar depois lá do grupo fechado, porque no grupo fechado a gente vai fazer essas atividades, mas enfim, depois eu falo. Mas de qualquer maneira, esse mês de dezembro agora, a gente aproveita, sabe? Para você fazer esse desapego e fazer uma reflexão do que você vivenciou nesse ano de 2025, que você não vai levar para o ano de 2026. Já começa a fazer esse trabalho agora. Gente, hoje é dia 1. Não há desculpa, tá? Ó, se você tá aqui, a gente tem 200 pessoas aqui escutando. Se você escutou isso aqui, já era, não há desculpa depois. Você já tem o conhecimento de que você tem a oportunidade por um mês inteirinho para você fazer esse trabalho de dar abertura e começar o ano que vem melhor. Não adianta você esperar resultados diferentes com as mesmas escolhas. Não adianta. Não há milagre, gente. Saia dessa posição de figurante da sua própria vida, tá? Às vezes a gente fica muito vitimista e a gente se coloca como figurante, como se o universo devesse pra gente, como se Deus devesse pra gente, como se a vida tivesse que se resolver sozinha. Vou ficar aqui só esperando, sentada, a minha vida se resolver. A hora que resolver, aí sim as coisas não vão se resolver assim. Você tem que resolver a sua vida. E aí,
Se vai demorar ou não, a escolha é sua. E aí, gente, a gente sempre traz aqui, anote, ó. Durante os evangelhos, a gente fala aqui, né? E também faça essas atividades. Pega um caderninho, ó, uma caneta, anota. Agora que a gente tá aqui fazendo o evangelho, vai lá, pega uma caneta, um caderno e anota. Anote algumas coisas que vierem aí agora na sua mente. Se você não puder agora, assim que a gente finalizar o que é o evangelho, a hora que você puder, ainda hoje, anote tudo que vier na sua mente. Faça uma lista. Quais são as coisas que eu quero e eu escolho deixar? Gente, é um processo, tá? É um processo. O fato de você tomar essa decisão e já começar a colocar no papel, trazer para o seu consciente coisas, ficar pensando, fazer esse trabalho mental, já é um primeiro passo. Já é um primeiro passo. E tomar a decisão já é o passo mais importante. Aí depois vem o trabalho, tal, né? E aí isso é no dia a dia. Então, é muito importante fazer esse exercício da mala. Pensa realmente que a gente vai para uma viagem. E, gente, a gente tá tendo uma mega oportunidade. Uma mega oportunidade. Porque agora a gente acabou de encerrar um ciclo. E a gente vai começar o ano de numerologia com a energia 1. 2026 vai ser o início. Você vai ter a oportunidade de iniciar, sabe, início de ano já tem essa coisa, né, de novas oportunidades, né, então traga pra você esse ânimo, gente, eu sei que tá difícil, eu sei, mas se esforce, faz esse trabalho mental, sabe, eu sei que tá difícil, gente, pra todo mundo mesmo, é difícil às vezes ter essa energia de ânimo, mas se esforce um pouquinho. Se esforça um pouquinho para tentar. Aproveita agora, porque é uma egrégora geral, né? É a humanidade toda, o planeta inteiro está nessa energia de recomeço. Dezembro tem uma energia diferente, né? E a virada do ano. Então aproveite. Tem gente que fala assim, não, porque mudar de ano, virar de ano, ano novo, não significa nada, é só mais um ano. Não é isso, gente, não é assim. Existe toda uma egrégora, são várias pessoas vibrando na mesma frequência, de novo, de renovação. Não seja essa pessoa amargurada, chata, que sempre fala, não, é só mais um dia, não é mais um dia. Aproveite essa energia de renovação. Aproveite, a gente tem um mês para se programar. A gente tem um mês inteiro agora, hoje é dia 1. A gente vai ter um mês inteirinho para se programar. Eu sei que bate o desânimo muitas vezes, tá todo mundo sequeladíssimo, sequeladíssimo do ano de 2025. Estamos saindo assim, ó, capengas, sabe, tipo soldado no final da guerra? Tá nesse naipe. Não sei vocês, eu estou assim. Eu tô assim, ó, cheia de sequelas do ano de 2025, traumatizadíssima do ano de 2025, mas tamo aí. Não podemos desistir. Porque como disse aqui na mensagem de hoje, Chico Xavier falou, desistir é morrer em vida, desistir dos seus sonhos, desistir de tentar de novo é morrer em vida. E aí a gente tem uma escolha. As questões já aconteceram, gente, os momentos ruins já foram. Não tem como voltar lá atrás. Não tem como voltar no começo do ano de 2025 e tentar fazer tudo de novo diferente. Já foi. Agora, eu posso ter tomar a decisão, eu posso ter a escolha de me entregar e pegar essas dificuldades e me entregar e ficar realmente sequelado, traumatizado e rancoroso e amargurado e ser uma pessoa amargurada pelas situações difíceis que eu tive em 2025, ou eu posso olhar essas dificuldades com sabedoria, entender o que aconteceu em 2025 que eu não vou repetir em 2026. O que eu me permiti vivenciar que eu não vou mais me permitir vivenciar. Tem coisas que a gente fez e tem coisas que fizeram com a gente. Só que se fizeram com você algo foi porque você permitiu. E aí você pode tomar a decisão de não permitir mais. Você pode tomar a decisão de impor limites. Será? Será que você sofreu muito em 2025 porque você não soube impor limites? E por isso as pessoas fizeram do seu ano um ano ruim? Será que você fez do seu ano um ano ruim? Seja como for, gente.
a decisão é sempre nossa. Infelizmente, é mais fácil quando a gente coloca a culpa no outro. É mais fácil, sabe? Fica mais... A gente tem essa sensação de tirar um peso das nossas costas, né? Mas não é assim que funciona. E fingir que é assim é se enganar. E a gente já falou aqui sobre isso. Se enganar, a ilusão, ela é mais confortável. Mas uma hora a conta chega. Então, vamos aproveitar agora que a gente tem essa oportunidade, que a espiritualidade coloca na nossa vida, tá colocando aqui na nossa frente a oportunidade de despertar. O planeta tá precisando tanto evoluir, a gente vê por aí, gente, tantas pessoas adormecidas. As pessoas estão assim, ó, parecem robôs adormecidos. E se você tá tendo a oportunidade de ser um pouco mais desperto, e é difícil, não é fácil ser uma pessoa desperta, é solitário, é um caminho solitário muitas vezes. É solitário. Mas a gente sabe que nós somos seres eternos e tudo isso daqui é só um pedacinho da nossa existência. E aí você vai querer se entregar para facilidades, para viver uma vida mais fácil agora nessa existência, ou você vai tomar a decisão de dar uma acelerada na sua evolução, tendo essa visão de que como você é um ser eterno, vai valer a pena. Vai valer a pena nessa vida, mas vai valer muito mais a pena na vida eterna, que somos seres eternos. E se a sua encarnação agora tá difícil, meu amigo, é porque você não se preparou melhor nas encarnações anteriores. Então, se você quer ter uma encarnação um pouquinho melhor na próxima, já começa esse trabalho agora. A gente está tendo essa oportunidade. E a gente está tendo essa oportunidade agora aqui juntos. Ó, nós somos 200 pessoas, gente, conversando sobre a necessidade, a importância da gente pegar o mês de dezembro para fazer essa limpeza. Como que você quer trazer um novo? Se você estiver ainda com o velho se arrastando atrás de você como uma sombra te atormentando, você fica carregando com você fantasmas do seu passado e aí você fica em busca do novo, mas você não dá espaço para o novo na sua vida, porque você tá com o velho sobrecarregando energeticamente a sua vida. Aí depois você reclama que não dá certo, que você não consegue ter uma vida fluida, que você não consegue aproveitar, que as coisas não dão certo. Às vezes o novo não fica na sua vida, porque não tem energia, não tem espaço energético ali para você trazer o novo para sua vida. E depois vira um emaranhado de coisas. A gente embola a nossa vida. A gente embola. A hora que a gente olha, tá aquela bagunça. A vida tá uma bagunça. Em todos os campos. Não é tipo, às vezes, só um campo da minha vida tá... Não, às vezes tá... Todos os campos da nossa vida, às vezes, tá uma confusão. Porque a gente não parou pra olhar com carinho e fazer essa limpeza. Reflita. Reflita quantas coisas você não tá, às vezes, carregando por anos e anos. Gratidão, Marcos, por compartilhar a live. Eu estou assim, aprendi a buscar o meu eu interior sozinha mesmo. Lucimara, mas é o caminho mesmo. Foi aquilo que a gente falou agora no começo. Tem pessoas, tem ferramentas, tem várias formas que nos auxiliam. Mas o caminho, ele é você com você mesmo. É claro que quando a gente tem pessoas ao nosso lado, nos auxiliando, caminhando junto com a gente, muitas vezes, facilita demais. A gente ajuda uns aos outros, por isso que a gente tem o grupo lá no WhatsApp também, pra gente se ajudar. Mas de qualquer maneira, não adianta que nem lá no grupo. Gente, não adianta a gente tá lá em várias pessoas falando sobre o mesmo assunto, mas você não fazer por você. Que nem lá a gente tem várias atividades. Se você não fizer as atividades, não adianta. Não adianta. Os outros vão estar fazendo, os outros vão conseguir. Eu não vou, entendeu? Então, assim, é você com você. Conversei sobre isso aqui em casa. Despertar é solitário, mas libertador. Nossa, é solitário, né? E aí, só que assim, quando a gente encontra pessoas assim que estão na mesma, sabe, no mesmo processo, ajuda tanto, sabe, assim, parece que a gente encontra a nossa tribo, assim, sabe, parece que a gente encontra o nosso, né, a gente se identifica ali, e a gente vê, ufa, não sou só eu, não estou enlouquecendo, porque às vezes a gente acha que a gente está enlouquecendo, né? Quando a gente começa a enxergar o mundo de uma maneira diferente, a gente vê a maioria das pessoas indo para um caminho e você
querendo ir para outro, você sente o chamado de ir para o outro caminho, você fala, meu Deus, eu estou enlouquecendo. Não, e as pessoas, inclusive, te julgam, às vezes a família, as pessoas de fora, amigos, falam, gente, fulano tá doido. Aí você fala, não, será que eu realmente tô louco? Você começa a questionar a sua sanidade, né? Mas aí quando você encontra pessoas assim, e a internet é maravilhosa, que nos dá essa oportunidade de conexão com pessoas que estão na mesma frequência, né? É maravilhoso. Me sinto longe de casa. Ai, ai. Pessoal perguntando aqui como que faz para participar do grupo. Já explico para vocês, gente. Eu sou cheia de medo e insegurança, mesmo buscando ser forte. Então, Josi, é um trabalho que a gente tem que fazer diariamente. É o que eu sempre tento trazer para vocês aqui. Hoje eu tô tentando trazer para vocês, mais uma vez, essa energia de decisão, sabe? De estar no controle da sua vida. Gente, não dá para ficar colocando a nossa vida na mão de outras pessoas. Não dá. Porque senão você vai ser sempre... Você sempre vai ter que aceitar o que a vida te der. Não dá pra você reclamar. Não dá. Não dá mesmo. Você tá sempre nessa posição de aceitar o que for vir, entendeu? Tipo, o que o universo me trouxer, o que fulano fizer, o que... Sabe assim? Não dá. Não dá. A gente tem que tomar as rédeas da nossa vida. Porque quem mais sofre é você. Quem mais sofre é você. As pessoas vêm e vão. E as pessoas vêm e vão nas nossas vidas, gente, de todas as formas, inclusive família. Os familiares tomam seu rumo, seus caminhos, os familiares desencarnam. As pessoas morrem. E aí? Você fica. E depois que você desencarna, você também tem que seguir. Ali, sozinho, a sua jornada. Então, quem mais vai sofrer vai ser você. Então a gente precisa trabalhar dentro da gente essa energia de proatividade, sabe? Sermos pessoas proativas, decisivas, assim. Deixa eu ler os comentários aqui. Ixi, o pessoal tá falando que tá falhando de novo? Olha, os comentários estavam lá pra cima, perdendo alguns trechos. Não. Travou de novo, travou. Eu não vi, eu fiquei aqui tagarelando, eu não vi, gente. Eu não vi que vocês estavam falando que estava travando. Eu estava aqui falando. Já voltou? E eu aqui, pipipi. E o Ricardo e o Rogério falaram que tá normal. Então tá. Ai, gente, que estranho. Em algumas casas tá travando, outras não. Que estranho. Ai. Mas, deixa eu ver o que eu tinha anotado aqui, gente, pra falar com vocês. Às vezes não seguimos em frente porque ciclos não foram fechados. Às vezes a gente acha que a gente encerrou ciclos, mas a gente não encerrou. Sobre a mala, já falei. A gente precisa trabalhar o desapego. Então já comece agora em dezembro, trabalhando o desapego do que você vai deixar para trás no ano de 2025 e não vai levar para o ano de 2026. A gente tem que escolher de forma consciente ser feliz. E aí a gente tem que escolher de forma consciente o que a gente vai levar. Então, assim, não seja vítima das consequências dos seus próprios atos de que você não tomou consciência. Deu para entender? Não seja vítima das consequências dos seus próprios atos que você não tomou consciência. Então, você sofre as consequências das suas próprias atitudes. Então você vai sofrer as consequências em 2026 se você não tomar a decisão de escolher o que você vai levar com você ou não. E aí depois não adianta falar, porque... Entendeu? Você vai se colocar como vítima das consequências de coisas que você mesmo fez ou deixou de fazer. Aí depois não dá pra culpar Deus e o universo. Você já foi o que eu falei aqui agora, já conversamos sobre isso e já tomou consciência. Você já sabe que você tem se você tem essa decisão aí de tomar consciência, de tomar escolhas de forma consciente, tá? Então, se você quer ser feliz, seja feliz de maneira consciente e escolha o que você vai fazer pra ser feliz, né? Acúmulo de coisas energéticas, algumas questões aqui pra gente refletir.
Então vamos lá, faça algumas reflexões como, são só algumas ideias que eu tô trazendo aqui, tá bom, gente? O que eu ainda carrego de 2025 que precisa ser solto? O que você carrega que aconteceu em 2025, a gente tá no final do ano, né? A gente já tá em dezembro, a gente já chegou no final do ano. O que aconteceu em 2025 que você ainda tá carregando, que ainda tá aqui? Quais frustrações você ainda não digeriu? Por que, gente? Sabe por que eu tô perguntando isso? Porque a chance de você levar tudo isso para 2026 é grande, se você não trabalhar isso dentro de você agora. Então, o que você carrega de 2025 que precisa ser solto? Quais frustrações você ainda não digeriu? Outro questionamento. O que você aprendeu? O que eu aprendi no ano de 2025? O que eu aprendi? Que eu fiz certo? Porque também não foi só erro, né, gente? Pelo amor de Deus. Se foi só erro, lascou. Mas muita coisa você fez que foi legal. Então, o que você precisa levar com você nessa mala? Lembra da mala que você vai levar para 2026? O que você vai pegar e vai colocar nessa mala para levar? Quais foram os acertos? Quais foram as mudanças positivas? E você tem que repetir e tem que continuar. Não adianta largar o bom aqui em 2025, leva com você. Então, de maneira consciente, escreve aí o que eu vou levar na minha mala. Coisa boa, o que eu aprendi. Outra coisa aqui que eu anotei. Onde... Ih, travou. Agora travou aqui pra mim. Voltou? Ai, gente, eu não sei o que fazer com essas lives. Não sei. Caramba, Rogério, que demais. Parabéns. Que demais. Que legal. Parabéns. Que continue assim em 2026, que você consiga carregar, colocar na sua mala essa superação. Coloque então a sua superação dentro da sua mala e leve com você para 2026. Que legal, parabéns. Onde eu cresci? Ainda tá travado? Esperar voltar, gente. Lisandra, quero parar de fumar. Lisandra, coloca isso como objetivo na sua mala. Coloque isso como um objetivo. Anote, gente. Eu tô falando sério. Pega um caderno, uma folha e anota. Anota, faça isso hoje. Se você não tem agora uma folha durante a live aqui, mas depois, tá normal. Obrigada, gente. Pega uma folha, uma caneta e anota. Quais são os seus objetivos para 2026? Onde eu cresci em 2025? Onde eu amadureci? Então, as coisas boas também, né? Vamos lembrar aí, vamos puxar aí na memória quais foram as coisas boas, o que você aprendeu de positivo. E aí, o que a gente já tinha falado, né? Onde eu ainda estou repetindo padrões de outros anos. Esse daqui, gente, é essencial. Esse é o mais importante para você se libertar. Tá travado ainda. Muito estranho, gente, porque tem gente que tá falando que tá normal, tem gente que tá falando que tá travado, eu estou confusa. Não sei se eu continuo ou se eu espero. Travou mesmo, né? Tá normal. E agora? Vocês estão me confundindo. Tenho receio de escrever os objetivos e me frustrar. Já vou falar sobre isso, Josi. Agora, só voltando aqui num ponto muito importante. Gente, esse daqui é, assim, ó, crucial. Sabe por quê? Essa questão aqui, ó. Onde eu ainda estou repetindo padrões de outros anos. Cara, se você tem que se libertar de coisas desse ano de 2025 ruins, imagine coisas que você tá carregando com você de anos e anos. Chega, não dá mais. Não dá mais. Sabe o quanto você tá atrasando a sua vida com isso? Você tá atrasando a sua evolução. E você não tá dando espaço pro novo. Foi aquilo que a gente falou. Não dá, o novo não vai vir porque não tem espaço. Não tem espaço na sua vida.
tô muito confusa. Vocês estão aí numa confusão nos comentários que eu não sei se eu continuo ou não. Vou continuar, gente. Vou tocar o barco aqui, porque tem gente que tá falando que tá normal. Então, segue. Vamos seguir, não é? Então, não tem como. É aquela história, tem um vídeo que eu coloquei aqui falando sobre o copo. Falando sobre o copo. Obrigada, eu vou seguir. Falando sobre o copo. Já tem bebida no meu copo. Eu tô tendo a oportunidade de ter, assim, ó. Eu recebi a oportunidade de beber uma bebida maravilhosa. Pensa assim, ó, uma bebida incrível dos Alpes suíços, água sagrada. Sabe assim? Você tá tendo a oportunidade de tomar a bebida assim, ó, dos anjos. Só que o seu copo tá cheio ainda de água suja. Água que tá assim acumulada com lodo de outros anos aí, ó. Aí você vai pegar aquela bebida maravilhosa, colocar aqui, não vai ter espaço. Você tem que jogar fora. Tô tentando ser didática aqui para vocês entenderem de uma vez por todas. Sua vida está com acúmulo energético de coisas do seu passado, de coisas que você foi arrastando, às vezes desde a infância. Desde a infância. Você está arrastando coisas que já deu, já. Se você sofreu situações que te feriram, a culpa foi da pessoa. Mas se você está ainda sofrendo e ainda arrastando tudo isso, a culpa é sua. Já não é mais culpa da pessoa. Já não é mais culpa da pessoa. Eu sei, eu tô falando isso, gente, mas eu sei que às vezes é difícil a gente se libertar de traumas que a gente sofreu, às vezes por abusos emocionais, físicos, enfim. Não é fácil, tá? Mas a gente precisa tomar a decisão. Porque, sabe por quê? Isso daí não é uma forma de colocar a culpa na vítima, tá? É uma forma de você entender que você tá dando poder. Você tá dando poder para aquele problema. Você tá dando poder para aquela pessoa. Aquela pessoa te perturbou há anos atrás. E você tá dando poder para ela continuar como um fantasma na sua vida. Eu fico mendigando a atenção deles. O pessoal sai da live e volta. Ai, a Tati falou, é isso aí, gente. Então sai e volta. Que às vezes é a internet de vocês. Porque tem gente aqui que a internet tá normal. Vou tomar a maior decisão da minha vida. Fui rejeitada pela minha família a vida inteira. É isso que eu tô falando, não é fácil, tá? Não é fácil. É difícil a gente entender também. Por que a gente passa por certas situações? É difícil entender. Mas já foi. A gente não tem como controlar o que o outro vai fazer. Mas eu tenho como colocar limites. Impor limites. E se eu errei e em algum momento eu não soube colocar limite para o outro não me atingir, eu agora estou errando em continuar dando poder. E às vezes eu ainda não aprendi a colocar limite. Eu permito que outras pessoas também avancem os meus limites. Ou que aquela mesma pessoa continue avançando os meus limites. E pode ser família. Não importa, gente. Não importa. Tem familiar que é tóxico pra caramba. Infelizmente. Ó, tem que cortar. Tem que cortar. Pessoas que te adoecem, não é fácil, tá? Mas pessoas que te adoecem não merecem a sua energia. Não merecem a sua atenção. Se em algum momento você deu essa abertura, você não teve como, né? Agora você não tem como mudar. Já foi. Mas que você aprenda. Que você aprenda e não permita que isso continue acontecendo. Alguém falou ali em cima sobre... Alguém tinha falado sobre autoconfiança, né? Ter a confiança e medo de escrever no papel pra... Por isso dei um basta. Às vezes precisa, Eliana. Às vezes não, a gente precisa. Pedir a separação. Aí é um outro assunto.
Complicado, né? Mas é necessário. E aí, ó, entra nisso daqui que eu vou falar. Sobre essa questão de autoconfiança, né? De acreditar que você vai conseguir e tal. Por quê? Gente, nós somos seres que, assim, únicos. Não importa que família você cresceu, que lugar você cresceu, não importa. Nós somos seres eternos e únicos, e únicos. A sua jornada, ela é sua. E às vezes você vai permitir que pessoas, por um curto período ali da sua existência, te atrasem, te atrapalhem, sendo que você vai ter que seguir com você mesma como ser eterno, sabe assim? E às vezes você tem a oportunidade dessa encarnação que é única. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Essa questão quando eu falo quando você é um ser único. Você é um ser único, a sua vivência. Pensa aí, ó, pra quem não sabe, meu nome é Angélica. Então, Angélica, eu estou Angélica hoje. Hoje eu tenho essa família, eu nasci nessa cidade, eu não sei o quê. Hoje eu tenho essa configuração, essa estrutura de vida, nessa encarnação. Ela é única. Por mais que eu seja um ser eterno, eu só tenho essa oportunidade aqui. E aí eu vou desperdiçar, dando o poder para uma pessoa que não valoriza para estragar essa minha encarnação. E tire de você esse medo de, se você nem, ó, aí é complicado demais. Para quem falou aí que não vai nem anotar porque tem medo de não conseguir. Se você não tá nem se dando a chance de pensar em tentar, filha, aí você tá entregando de bandeja mesmo, Não dá para ser assim, não. Foi o que o Chico Xavier falou aqui na leitura de hoje. Quando você desiste dos seus sonhos, quando você desiste de tentar, você morreu em vida. Eita, Kátia, aí é complicado, hein? Quando quem não valoriza são minhas filhas por conta do pai. Aí é bem mais complicado, né? Depende da idade das filhas, né? Você ainda tem poder sobre elas na questão da educação. Bom, uma mãe e um pai sempre vai seguir, né? Tendo essa posição assim, né? Mas quando são menores de idade, você consegue, ele se mora com você, né? É uma decisão também, né? De você impor limites, né? Não importa se é criança, você tem que impor limites, né? Até mesmo para elas entenderem, né? Que a vida, ela precisa de regras. A vida precisa de limites. Nós temos limites como sociedade. Se não tivéssemos, gente, já acontecem barbaridades. O ser humano é complicadíssimo. Complicadíssimo. No momento de raiva, de ira, se não existissem limites sociais como leis, ia ser uma bagunça, como já foi a humanidade há alguns anos atrás, né? Então a gente precisa impor limites. Não importa o grau de parentesco, não importa quem for. Enfim, gente. Não nos falamos mais porque eu me posicionei não querendo mais os abusos do pai. Elas não me procuram. Ah, mas elas são maiores? Olha, eu sou suspeita para falar, né? Como terapeuta, eu acredito que tudo é através do diálogo, né? Então, é necessário diálogo sempre, mesmo que sejam conversas difíceis, mas é preciso resolver as coisas no diálogo. Sem conversa, não tem como, né? A gente precisa expressar e falar o nosso ponto, né? E tentar dialogar e resolver. Se a outra parte não quer, aí é livre-arbítrio do outro, né? Gente, vamos fazer a nossa prece final? Para quem tinha perguntado como que entra no grupo, eu vou falar assim que a gente finalizar. E aí, gente, sobre o que a gente conversou aqui, inclusive o nosso grupo fechado, vou falar para vocês. Teve alguém, inclusive, aqui durante a live que fez um pix aqui sobre o grupo fechado. Eu não sei quem foi, gente. Depois precisa me falar lá, porque é uma pessoa desconhecida que não tá no grupo, eu acho. E aí precisa me falar lá depois pra eu poder colocar dentro do grupo, tá? Mas tem o grupo aberto que é gratuito, tá, gente? Mas enfim, vamos fazer aqui, finalizar o nosso... Foi você? Ah, eu vi que caiu um pix aqui agora durante a live. Vamos fazer a prece final e assim que finalizar eu vou falar pra vocês como que funciona e o grupo fechado esse mês. A gente começa às 8 horas, toda segunda-feira.
tá terminando mais rápido, antes demorava mais. Noel, mas a gente sempre fez o evangelho durante 1 hora. É que depois a gente fica conversando. E de fato, assim que eu fizer a prece final aqui, a gente vai ficar conversando. Grupo aberto gratuito. Eliana, só clicar no link que tá na bio, tá bom? Que aí você vai entrar no grupo aberto, que é gratuito. O grupo fechado, esse mês, a gente vai trabalhar tudo isso que eu falei aqui pra vocês. A gente vai fazer, todo mês a gente trabalha um tema, né? A gente trabalhou criança interior, aí agora a gente trabalhou propósito de vida e missão espiritual, e agora em dezembro a gente vai trabalhar encerramento de ciclo. E a gente, dentro do grupo, a gente vai se preparar a gente vai fazer tudo isso que a gente falou, só que em grupo e com as atividades terapêuticas e tal, tudo mais, eu vou explicar pra vocês, ó, o nosso óleo ungido. Agora a gente vai ter spray energético também, que a gente vai ter aula esse mês, mas vamos finalizar aqui, eu já explico pra vocês, tá bom? Pra quem quiser entrar. Vamos lá então, gente. Já explico certinho pra vocês, tá bom? Vamos fazer a nossa prece final. Assim que fizer a prece final, aí a gente encerra o evangelho, mas a live continua, tá? Então a gente só vai finalizar o evangelho, tá bom? E aí a live continua e eu explico pra vocês como que funciona o grupo aberto e o grupo fechado, que sim, ele é pago, tá? Porque ele tem envio de reiki semanal, tem as aulas, tem as atividades, tem várias coisas que eu falo pra vocês também aqui já já. Mas vamos lá, vamos fazer então nossa prece final. Eu acho que o evangelho de hoje, o tema foi muito, muito legal, muito importante. A gente vai dar sequência nesse tema lá dentro do grupo, a gente vai trabalhar tudo isso. Mas eu tenho certeza que mesmo aqui no evangelho espero que tenha sido muito proveitoso para vocês e que vocês consigam de fato fazer de forma prática, tá, gente? Encerrar ciclos, isso. A gente tem muitos ciclos para fechar, né? Porque a gente vai deixando acumular, né? Esse que é o problema, o ser humano a gente deixa acumular, né? Não dá. Vamos lá então, gente. Mais uma vez, vamos fechar os nossos olhos. Vamos respirar profundamente. Puxa então o ar pelo nariz. Solta pela boca. Puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca. Vamos elevar os nossos pensamentos mais uma vez a Jesus, a espiritualidade amiga que nos acompanhou nessa noite. Que todos vocês tenham conseguido sentir a presença da espiritualidade amiga, que vocês tenham conseguido sentir essa mudança vibratória, essa mudança energética, que com certeza foram os espíritos de luz que estiveram aí com você em cada casa que esteve aqui com a gente durante o Evangelho. E agradecemos do fundo do nosso coração, Senhor, pela noite de hoje. Agradecemos aos nossos mentores, agradecemos à espiritualidade amiga que nos auxiliou, nos amparou, nos fez essa limpeza energética nas nossas casas, nos nossos lares, no nosso campo energético, no nosso corpo físico, no nosso corpo espiritual, na nossa aura. Agradecemos por toda essa limpeza, que a gente possa continuar permanecendo com esse fluxo energético, com esse equilíbrio energético que a gente fez nessa noite, que a gente consiga, durante a semana, lembrar dos momentos necessários para fazer essa limpeza através de oração, através de várias práticas. E... Ixi, gente, perdão, o TikTok pediu para confirmar aqui um negócio. Para ele não fechar a live. Só um minutinho, gente, senão a live cai. Desculpa aí. Bem na hora da prece. Pronto. Então fazemos a seguinte prece juntos. Senhor Jesus e espiritualidade amiga, agradecemos profundamente pelos ensinamentos desta noite, pela paz que sentimos, pela proteção que recebemos e pela luz que foi derramada sobre nossos lares, nossos corações e nossas consciências. Encerramos este evangelho, iniciando o mês de dezembro com fé, entrega e consciência. Que a espiritualidade amiga nos acompanhe ao longo de todo este mês, ajudando-nos a realizar uma limpeza profunda em nossos pensamentos, emoções e energias. Que tudo aquilo que foi difícil, doloroso ou negativo em 2025 seja transmutado em sabedoria. Que possamos carregar conosco apenas o aprendizado e que todos os nossos padrões, hábitos e vibrações que já não servem para a nossa evolução permaneçam no passado, encerrados juntos a este ano.
Que durante este mês de dezembro possamos limpar o nosso consciente, o nosso inconsciente, o nosso campo energético e o nosso registro espiritual para prepararmos o terreno interno para a chegada de um novo ano, o ano de 2026, um novo ciclo, uma nova oportunidade. Que dezembro seja abençoado, iluminado e leve, que possamos nos libertar de tudo o que nos aprisiona, curar tudo o que ainda dói e transformar tudo o que precisa ser renovado. Que a luz do Cristo permaneça conosco, guiando cada passo, cada decisão, cada movimento. Agradecemos pela presença dos nossos mentores, dos guias, dos trabalhadores da luz e dos espíritos amigos que sustentaram e protegeram esta egrégora de hoje. Agradecemos pelo amparo dado aos espíritos em sofrimento e pela paz que foi semeada neste ambiente. Que possamos sair deste evangelho fortalecidos, renovados e prontos para continuar a nossa jornada de evolução. Com gratidão profunda, dizemos: muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada, espiritualidade amiga. Que assim seja, assim é e que assim se faça. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, Senhor. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cairmos em tentações e livre-nos da prática de todo o mal. Que assim seja, hoje e sempre. Amém. Agora a gente pode tomar a nossa água fluidificada. Gente, o evangelho encerrou, mas a live não vai encerrar, tá? Para quem perguntou do grupo, eu já vou falar para vocês. Amém, gente. Hoje minha água tá bem doce. Nossa, já teve vez que a água tava tão amarga que parecia de pirona. Ave Maria, acho que eu comentei com vocês, né? Tá doce também, Solange? Raquel, ó, hoje foi a página 71. 71, tá? Então, pra quem não conhece, é esse livro aqui. Pra quem já tem o livro, hoje foi a página 71, tá bom? Minutos com Chico Xavier. Pessoal, sobre o grupo, vou falar pra vocês como que funciona. Gratidão por ativar o Heart Me. Gratidão, Luiz. Gratidão, Noelma. Gratidão, Fábio. Ai, Cláudio, que pena. Olha, a gente faz, pra quem não conhece, pra quem é nova, a Josiane falou que é nova, a gente faz o evangelho toda segunda-feira. A gente já vai fazer um ano que a gente tá fazendo aqui. Na verdade, já faz desde 2018, né? Mas aí teve umas interrupções. Mas esse ano a gente não falhou. Toda segunda-feira. Gratidão, Fábio, pelo presente. Gratidão. Esse ano a gente não falhou toda segunda-feira. Então, toda segunda-feira, gratidão pelo presente. Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, tá bom? Horário de Brasília. Sobre o grupo, gente, a gente tem uma comunidade no nosso WhatsApp, tá? A gente já tem 600 pessoas dentro lá. Do grupo lá de avisos geral, acho que tem 600 pessoas e no outro tem 500 pessoas, gente. É um grupo super legal, não é um grupo chato que fica com muita mensagem, sabe assim? É um grupo super legal, mas também o pessoal interage na medida, eu acho lá. Não é um grupo por ter 500 pessoas, não é tão assim, sabe? Ai, gratidão, Josiane. Não tem tanta poluição, assim, sabe? Assim, por ter 500 pessoas, eu acho que tá na medida. Lá o pessoal interage muito legal lá. Esse grupo, ele é aberto, gratuito, tá? É só você clicar no link que tá na bio e você já vai lá direto. Quando você clica no link, vai ter vários coisinhos lá pra clicar, vários links. Clica lá, entrar na comunidade, que aí você já sai direto lá no WhatsApp, você já entra direto no grupo, tá bom? Esse é o grupo aberto. O grupo fechado, vamos lá que eu vou explicar pra vocês o grupo fechado, que é onde a gente faz as nossas atividades. E aí, gente, agora, hoje é uma mega oportunidade para vocês entrarem no grupo fechado, porque hoje é dia 1º, a gente tá iniciando o mês, então, assim, tem muita gente que entra lá no meio do mês e tal, tem as atividades, que vocês têm acesso às atividades de outubro, às atividades de novembro, e vocês têm acesso a todas as atividades. Mas tem gente que entra no meio do mês. Hoje vocês estão tendo a oportunidade, gente, de entrar no primeiro dia.
que hoje foi o evangelho, mas amanhã a gente começa as atividades práticas lá, né? Então, entrando hoje, você já vai começar. Vou contar para vocês como que funciona o cronograma. Segunda-feira. Gratidão, Suzana, eu vi, então foi você que fez o Pix, né? Eu já vou entrar lá e já te coloco dentro do grupo, tá? Segunda-feira, Evangelho no Lar. Terça, práticas terapêuticas. Quarta, a gente tem aula de banho energético e a gente tem os banhos energéticos e algumas práticas também que a gente faz, práticas energéticas, como por exemplo, a gente já fez esse amuleto de proteção. Tem aula lá, para quem entrar, gente, vai pegar essas aulas todas lá, tá? Tá tudo gravado. Então tá aqui, ó, vocês vão aprender a fazer esse amuleto, que inclusive é muito cheiroso. Tem o óleo ungido também, vocês aprendem a fazer o óleo ungido. A gente vai ter esse mês spray energético. Que mais que a gente tem lá de outras aulas? Mas aí tem as aulas também de banho energético. Por que fazer banho energético, gente? Que aí é toda quarta, tá? Toda quarta a gente faz um banho energético. E aí, banho energético não é só você colocar água para ferver, jogar as ervas e jogar no corpo. Tem toda uma preparação. Teve gente que entrou lá e falou que sempre fez banho energético, mas o banho energético dessa maneira como a gente faz, a pessoa sentiu muita diferença, sabe? Porque realmente faz, sabe? Você fazer tudo com intenção, as práticas energéticas, a gente ensina, tudo tem em aula de vídeo e tem em aula em PDF, tá? Então, tem várias formas lá, tá? E a gente faz banho energético toda quarta. Na quinta-feira a gente tem reiki. Então, para quem tá dentro do grupo, recebe o envio de reiki toda quinta-feira. Na sexta-feira a gente tem reprogramação mental. No sábado a gente tem meditação guiada. E no domingo a gente tem... Qual que é a palavra, gente? Me fugiu agora. Conselho. A gente tem conselho da semana através do tarô, tá bom? Então a gente tem conselho da semana, para semana que vai iniciar através da energia. Então, segunda-feira, Evangelho no Lar, terça-feira, práticas energéticas, quarta-feira, aulas energéticas e banho energético, na quinta-feira, reiki, na sexta-feira, reprogramação mental, no sábado, meditação guiada e no domingo, enfim, e o conselho da semana através do tarô. Gratidão, canal da Nova Era. Então é uma programação completa e esse mês, aí como eu disse pra vocês, quem entrar agora, vocês vão ter acesso, gente, a todas essas aulas e todos os conteúdos que estiverem lá de outubro. Outubro a gente trabalhou o tema criança interior, que é muito legal, muito profundo, tem várias atividades legais lá. Em novembro a gente trabalhou propósito de vida e missão espiritual. Também é muito legal para vocês fazerem, para quem entrar agora, vocês fazerem para iniciar o ano, né? Em busca do seu propósito de vida e missão espiritual. E agora, no mês de dezembro, a gente vai trabalhar esse encerramento de ciclo e abertura para o novo, tá? Que cabe muito com o que a gente conversou aqui no Evangelho de hoje. E quem quiser participar do grupo fechado, ele tem o valor... Ixi, travou. Voltou. Para quem quiser participar, gratidão por ativar o Heart. Gratidão, Érica. Quem quiser participar, tem o valor de contribuição de R$ 27,90. Para quem fez aqui o Pix, que eu já vi que caiu, eu já vou, assim que encerrar aqui a live, eu já vou lá colocar vocês dentro do grupo, tá? Tem o valor de R$ 27,90 por mês, gente. O pessoal pergunta, é por mês ou é uma vez só? Gente, R$ 27,90 é um valor, na verdade, representativo só pra gente ter essa conexão de compromisso, sabe? Porque antes a gente fazia o reiki envio gratuito lá dentro do grupo, só que não tinha esse comprometimento. As pessoas, infelizmente, não dão o valor quando é algo gratuito, né? E o reiki, gente, tem todo um trabalho, né? O reiki, ele é um investimento que você faz, né? É um trabalho. Eu sou terapeuta, inclusive quem quer participar de uma sessão de reiki individual, eu atendo também. Então, assim, é um trabalho que eu faço, que eu fazia gratuitamente dentro do Pátria da Luz, pro pessoal lá no grupo, mas eu vi que já não estava mais fazendo sentido, e aí a gente fez esse formato que, além do reiki, ainda tem todas essas atividades, as aulas e tudo mais. E R$ 27,90, gente, é um valor simbólico, tá? Porque tem todas as aulas gravadas, tem as aulas que são montadas, gente, dá bastante trabalho, né? Este tá travando de novo. Voltou.
Enfim, gente, ó, já tem gente me mandando aqui que quer participar do grupo fechado. Quem quiser participar, clica no link que tá na bio e clica lá em falar com Angélica, que vocês vão cair direto no meu WhatsApp, tá? Tá travando muito, né? Agora aqui tá travando bastante pra mim, voltou. Gratidão, Eliana, por ativar o Heart Me. Então, quem quiser participar do grupo fechado, pra gente poder finalizar o ano fazendo essa limpeza e poder iniciar o ano de 2026 com essa abertura energética, clica no link que tá na bio, coloca lá, falar com Angélica, que vocês vão cair direto no meu WhatsApp, tá? Isso, Josi. Sim, eu sou terapeuta, faço curso de psicanálise clínica, então estou em formação em psicanálise, sou terapeuta integrativa e reikiana, trabalho também com florais, então todo esse trabalho, gente, eu faço com o pessoal lá dentro do grupo, tá? E para quem quiser também fazer um atendimento com sessão terapêutica com reiki, o valor é de R$60, tá? Aí você pode me chamar também lá, tá bom? É só você clicar aqui no link da bio em falar com a Angélica, tá bom? A sessão de reiki, a gente faz o reiki coletivo lá dentro do grupo, tá, gente? Então, quem entra dentro do grupo recebe o envio do reiki. E depois do reiki, gente, eu envio um áudio pra vocês. Normalmente dura 7, 8 minutos o áudio que eu envio falando sobre as percepções que eu tive durante o reiki. O reiki, ele é coletivo, tá? Mas se você quiser um atendimento individual, a gente faz uma chamada de vídeo. O atendimento dura 1 hora. Durante meia hora a gente conversa, tá? Então é um atendimento terapêutico através da conversa. E durante as outras meia hora, a gente faz o envio do reiki, tá bom? Gente, desculpa, é que eu tô explicando aqui sobre o grupo, mas eu já vou ler para vocês aqui, eu já vou responder para vocês aqui as perguntas que vocês estão me fazendo. Alguém perguntou se eu sou espírita kardecista. Frequentei por muito tempo, trabalhei como passista dentro de centro espírita. Já fui chamada para fazer palestra, mas não quis. Trabalhei dentro de centro, mas hoje não frequento tanto quanto antes. Hoje eu me considero espiritualista, tá? Porque não me apego tanto a religiões específicas, a dogmas específicos. Eu me vejo mais como seguindo uma espiritualidade mais livre, sabe? Eu acho que tem várias formas da gente. Mas assim, eu cresci, né? Minha família é espírita kardecista desde sempre. Então eu cresci num lar espírita. Na verdade, eu frequentei a igreja católica, fiz catequese, tal, primeira comunhão quando eu era criança, mas a minha família sempre foi espírita, vários espíritas e médiums na família. Mas hoje não me considero assim kardecista, mas eu tenho uma base muito forte assim no kardecismo. Aqui em casa, alguém perguntou, deixa eu ver aqui, alguém tinha perguntado outra coisa sobre... Você vê espíritos, conversa com eles para sentir o que cada pessoa paga, é isso? A pergunta... Bom, vamos lá. Se eu vejo espíritos, graças a Deus que não. Eu sou aquele clássico de espírita que tem medo de ver espírito. Por quê? Por quê? Vou explicar. Gente, o pessoal acha que ver espírito, ter a mediunidade da visão, é algo super... você vai ver espíritos de luz e tudo mais. Não é bem assim, né? Então, assim, você vê muita coisa ruim também. Eu já sofro muita perturbação espiritual, que já é o suficiente, sabe? De outras formas, que aí eu vou falar pra você como. Mas ver, eu não vejo. Converso com eles, não da maneira assim, né? Mas eu tenho uma mediunidade muito de intuição, muito... dormindo também, em sonho, em projeção astral. Por muito tempo isso me prejudicou muito, até eu aprender a lidar com isso. Hoje eu já aceitei. A minha médica integrativa, inclusive, ela me passou melatonina numa dosagem super alta para eu poder sonhar menos e ter menos essas experiências, e não funcionou. Então, assim, com melatonina, sem melatonina, já aceitei. Eu faço muitos trabalhos espirituais e energéticos quando eu tô dormindo, então assim, já aceitei que é assim mesmo e é assim mesmo. Então assim, e entre outros ataques espirituais, né? A gente que trabalha com espiritualidade, a gente que trabalha ajudando as pessoas com questões energéticas e espirituais, os obsessores não gostam, inclusive não os meus obsessores, os obsessores das pessoas. Então eu já sofro ataque espiritual suficiente sem ver. Se eu visse, então, menina do céu, graças a Deus que não vejo.
Ai, ai. Deixa eu ver aqui que alguém falou. É um relato comum, Fernando, os amigos espirituais estão atuando no nosso campo. Ah, tá. Ah, o Fernando tinha perguntado sobre sentir sono, né, Fernando? Desculpa, eu tô tentando acompanhar aqui os comentários. É normal sentir muito sono após o evangelho? Fernando, o que acontece? Existe uma troca energética, né? Se a gente tá num padrão energético vibratório baixo, durante o evangelho, durante esse momento que a gente se une aqui, né? Ou mesmo você fazendo sozinho, você numa prece, numa oração, você muda a sua frequência energética. E aí tem toda uma adaptação no seu corpo físico, quando a gente muda o nosso padrão energético, a nossa frequência energética, o nosso corpo físico ele tem formas ali de se adaptar, principalmente quando são mudanças muito bruscas. Por isso que muitas pessoas relatam sentir sono quando entram no centro espírita, né? Quando passam por uma sessão de reiki. Gente, dormir no reiki é a coisa mais comum, eu já até aviso a pessoa, né? Tem muita gente que inclusive dorme durante o evangelho. O pessoal que tá lá dentro do grupo sempre fala. O pessoal tá aqui pode estar de prova e pode falar que eu não tô mentindo. Que o pessoal dorme. Teve um evangelho que a gente fez aqui, gente, que eu fiquei abismada. Eu acho que umas 3 pessoas, eu não tô exagerando. 3 pessoas depois falaram lá, nossa, dormi, que tá dentro do grupo, né? Nossa, dormi no evangelho. Gente, 3 pessoas dormiram no meio do evangelho. Dormiu. No reiki, então, eu já até aviso. Quando eu vou fazer atendimento com reiki, eu já aviso a pessoa, olha, pode acontecer de você dormir, tal. Aproveita, não tem problema dormir. Mas é muito comum, por conta dessa troca de frequência, né? A Lucimara, você foi a que dormiu no evangelho? Gente, naquele dia eu fiquei chocada. 3 pessoas dormiram. Eu abro muita boca. A gente faz essa filtragem, né, através do bocejo também, né? A gente boceja muito. Durante o envio do reiki, eu bocejo muito. Eu bocejo muito, muito, muito. Lucimara chegou depois. A gente já finalizou, agora a gente tá aqui batendo um papo. Deixa eu ver aqui quem mais que teve perguntas aqui. O pessoal tava fazendo perguntas. Tem gente que fica com os olhos cheios de água. Em que sentido? No evangelho, você fala? Eu abro muito a boca. Isso é um bom sinal? A Lua perguntou. O que, Lua? O que? Porque a gente falou tanta coisa aqui. O que você está se referindo? Então seus espíritos te orientam errado, pois não deve julgar ninguém. Ixi, gente, o que tá rolando aqui que eu perdi os comentários de vocês? O que vocês estão falando? Se orienta errado? Ari sincero. Quem que falou? Ari. Sempre um ariano, né? Eu sou ariana, não posso falar. Entendo, espero que esteja sempre em saúde mental em dia. Gente, perdi aqui. O que vocês estão conversando? É só você não participar. Ih, o que rolou? Gente, perdi. Perdi o rolê. Ela está falando para um grupo inteiro, amigo. Ah, deve ser alguma pessoa bem legal. Não vou nem voltar. É um bom sinal sentir sono? Lua, não é nem questão... Não é uma questão de bom sinal ou mau sinal. Assim, ó, é um sintoma que você tem em mudança de frequência energética. Então, vamos lá. Pode ser bom ou pode ser ruim. Às vezes, quando a gente se sente muito sobrecarregado e drenado energeticamente, a gente também sente sono. Eu vou falar por mim. Quando eu vou em ambientes assim, ó... Gente, quando eu vou no centro da cidade, aqui da minha cidade... O centrão mesmo ali, sabe? Perto do mercado municipal... Quando tem, assim, muita gente, assim... Eu me sinto muito drenada energeticamente. Eu erro, eu tinha que me preparar mais... Antes de sair de casa, antes de ir nesses lugares... Me preparar mais como proteção energética, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? A gente sabe as coisas, mas às vezes a gente não lembra, às vezes, né? Tá na correria ali. E eu me sinto muito, às vezes em shopping, eu me sinto muito drenada energeticamente. E aí eu sinto um sono. Isso é negativo. Isso não é bom. Então esse é um sono ruim, né? Que é de... Eu fui drenada energeticamente, né? Principalmente para quem é médium esponja, assim, sabe? Que você capta muito as energias do local, enfim. E quem tem mediunidade mais aflorada, gente, acaba... Os espíritos que estão ali em volta, eles veem, né, que a gente tem um acúmulo energético de ectoplasma. E aí eles
se aproximam e drenam a nossa energia, né? Porque a gente alimenta, eles se alimentam da nossa energia, do nosso ectoplasma, né? De todas as pessoas, né? Mas médiums têm esse acúmulo de ectoplasma, então eles drenam, e aí a gente se sente muito sugado, né? E aí a gente dorme através da... Mas esse sono que a gente tá falando durante o reiki, durante o... Vocês podem perceber que é uma diferença de sono, não é um sono ruim, é um sono leve, é um sono que é bem fluido, assim, sabe? Não é aquela coisa penosa, sabe? É um sono que é quando você tá bem sereno, assim, bem calmo. Então, esse sono não é ruim. Então, assim, depende. É bom? Depende do sono, né? Deixa eu voltar aqui, que eu perco os comentários de vocês aqui. Ele tava falando que para de trabalhar com a espiritualidade, você tem que ser no X-Men? Ele tava falando que para de trabalhar com a espiritualidade, você tem que ser no X-Men. Entendi. Hoje eu só ouvi a live. Apaguei na live, acordei agora. Luca, a gente tá... Eu tô falando, gente, não é mentira. A gente tava falando exatamente sobre isso. Exatamente sobre isso. Olha aí, gente, tá vendo aí que a Luca veio pra provar aí que a gente não tá mentindo. Realmente, o pessoal dorme durante o evangelho. E tá tudo certo. Às vezes, inclusive, gente, é uma forma que a espiritualidade nos intui pra gente dormir, para que seja feita uma limpeza energética, um trabalho energético com a gente no campo espiritual. Porque quando a gente dorme, a gente desacopla do nosso corpo físico, né, o nosso espírito, e aí fica mais fácil para a espiritualidade acessar a gente, né? Então, alguém está perguntando sobre o dia de contribuição do grupo. Até dia 10 eu tinha colocado lá, gente. Às vezes o pessoal passa um pouco, às vezes dia 15, não tem problema, tá? É só vir conversar certinho, tá? Mas pra entrar, vem, me chama e conversa comigo. Mas a gente pede o pagamento antes pra poder entrar, tá bom? Então é feito o pagamento, então a gente libera a entrada depois do pagamento, tá bom? E aí depois a gente faz o pagamento, gente, através do Pix, para ser uma forma confiável das pessoas, né? Acho que é uma forma mais confiável. Às vezes o pessoal fica com receio de fazer cadastro, alguma coisa assim. Então o Pix não tem... E o valor, por ser um valor baixo, né? R$27,90, então é mais fácil, né? Então a gente faz isso. E aí depois, quando for renovar nos próximos meses, aí se você quiser continuar no grupo, você continua. E aí o pagamento é até dia 10. Ou, se você quiser encerrar, é só você sair do grupo e não fazer mais o pagamento, tá bom? Deixa eu ver aqui mais comentários. Vão pra casa com a gente. Ai, gente, os comentários passam rápido e eu tô perdendo aqui. Eu sinto um peso nas costas. Ah, tá. A Eliana perguntou aqui o pagamento se tem dia certo. Ah, era isso, tá. Eu sinto fraqueza e começo a bocejar nesses locais cheios. Pois é, cara, e a gente precisa se proteger energeticamente, né? A gente precisa ter esse hábito de se proteger antes de sair de casa. Tem uma prática energética que é o zíper. Você fecha o zíper, então você passa assim, ó, como se você estivesse fechando um zíper mesmo. Então você passa no seu tronco até a cabeça e visualiza realmente você passando um zíper para você fechar. É como se você estivesse fechando e se protegendo, né, o seu campo energético para que nada seja puxado e nada entre também, né? Então, para que nada de ruim entre. Então, antes de sair de casa, você faz essa prática aí. Eu sinto quando eu incomodo e fico mal quando eu estou muito intolerante. No dia que dormi no Evangelho no Lar foi assim, bom, pois é. Tá vendo? É um sono diferente, não é? O sono do Evangelho, quando você tá no centro, você sente esse sono. No reiki, é um sono que é bom, é diferente, né? Não é um sono de drenar, é ao contrário, né? Eu sempre durmo, inclusive hoje. Gente, eu acho isso muito curioso quando vocês trazem isso. Porque eu não sei, eu não tô aí com vocês, não tem como saber, né? Boa noite, Fernando. O zíper é quando sair de casa? Isso, Josi. Antes de você sair de casa, quando você for sair de casa, ainda em casa, você fecha, você faz sua prece, né? Faz uma prece e faz essa prática assim, ó.
Rapidinho, só passa um zíper e visualiza você fechando. Por quê? Ó, vou mostrar aqui pra vocês, gente. A gente tem vários pontos energéticos no nosso corpo. Vários. A gente tem vários pontos, tá? Mas aí a gente trabalha normalmente com os 7 pontos principais, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, que são os chakras, os famosos chakras. São 7 pontos energéticos que a gente tem. E eles ficam assim, ó, no centro do nosso corpo. Aqui, ó. Tá vendo? Esse daqui é nós. E aí aqui, ó, no topo da nossa cabeça. Aqui, gente, é o nosso famoso terceiro olho, tá? É o nosso chakra frontal. Então, quando o pessoal fala para descalcificar o terceiro olho, né? É referente a esse chakra. Porque esse chakra, ele trabalha no nosso campo mediúnico, né? Então, é através dele que a gente desenvolve a nossa mediunidade. E aí, a gente tem também esse chakra aqui, o coronário, que fica no topo, que ele tá ligado com questões espirituais também. Então eu tenho o laríngeo, o cardíaco, esse daqui que fica na altura do nosso umbigo, que é famoso, pessoal, né? As nossas avós faziam a prática de colocar o esparadrapo no umbigo pra gente tampar as nossas energias, para que, né, não sugassem a nossa energia. Por que o pessoal fazia isso? Sabe essa prática de colocar esparadrapo no umbigo? Por conta disso, por conta desse chakra. Esse chakra do plexo solar, ele fica nessa localização aqui próximo do nosso umbigo. Esse chakra, ele trabalha com as nossas energias, a nossa energia vital, né? De forma que a gente absorve energia através dele, mas também a gente é drenado através dele. Então, espíritos que drenam, que se alimentam da nossa energia, eles se alimentam aqui, através do nosso plexo solar. Então, por isso que é muito importante a gente se proteger. Aí, enfim, então a gente tem 7 chakras. A gente fazendo essa prática de passar o zíper no meio do nosso corpo, então você vai visualizar que você está passando esse zíper fechando para que nada entre de ruim, desequilibrando a sua energia, mas também que nada sugue a sua energia, que você não tenha a sua energia drenada, tá? Principalmente aqui nessa área do plexo solar. Por que plexo solar? E por que energia vital, né? Solar, sol, a gente recebe energia através do sol, né? Então é muito importante também eu sempre falo pro pessoal, gente, toda, inclusive, atividade que a gente faz, reiki, tanto os reikis no grupo ou em atendimento particular, eu sempre falo pro pessoal, toma sol. O sistema fez a gente ter medo de tomar sol, né? Tem um motivo para isso. A gente adoece quando a gente não toma sol, gente. E realmente funciona tampar o umbigo? Érica, funciona se você acreditar que funciona. O que acontece? É uma maneira da gente materializar ali uma intenção, né? Funciona sim, mas é preciso? Não. É necessário? Não. Se você... vou ensinar vocês uma coisa. A gente tem, como eu falei pra vocês, vários pontos energéticos, né? No nosso corpo. E a gente tem vários pontos energéticos, vários chakras na nossa mão. Então você tem vários pontos. Se você esfregar suas mãos, esfrega suas mãos, faz sua oração, esfrega suas mãos, e aí você visualiza que você tá montando uma bola energética. E visualiza uma bola energética assim, ó, como se fosse o sol. Tem a cor do sol. Visualiza como se fosse o sol. Olha pro sol. E você tá, tipo, com o sol ali na sua mão. Você tá criando essa bola. E aí você coloca assim no seu umbigo. E você tá recarregando ali o seu plexo solar. E você tá protegendo. Se você fizer essa prática, é até melhor do que você colocar o esparadrapo no seu umbigo. Mas é uma representatividade, né? Que a gente tem. Mas faça isso. Faça essa prática de você esfregar suas mãos, respirar, fazer a sua prece. Uma coisa que eu tenho prática, gente, eu tenho um hábito de fazer, é falar Jesus Cristo. Quando eu vou fazer essa prática assim, eu falo Jesus Cristo e coloco essa energia de Jesus Cristo quando eu vou fazer alguma prática assim, ou pra mim, ou pra alguém. Então faça isso. Fala Jesus Cristo, você ativando ali, né? Porque tem poder, né? A palavra já contei aqui pra vocês, né? Inclusive de sonho, de projeção. Boa noite, Gladson. De projeção
que eu já contei aqui pra vocês, né, de eu estar dormindo, né, e ter esses sonhos lúcidos, essas projeções astrais, que eu tô lá tendo algum ataque de alguns seres, né, de baixa vibração ali, e eu falar Jesus Cristo, e assim, gente, os bichão não gostam não, hein? Não gosta. Então, funciona. Falei, inclusive, na live... Ixi, espera lá, que eu cliquei numa coisa aqui, errada aqui. Cliquei em alguma coisa errada aqui. Falei na live passada pra vocês sobre música, né? E aí eu tava falando pra vocês de uma música que fala, uma música gospel, que os bichão, é que eles são realmente... Por isso que eu falei, gente, graças a Deus que eu não vejo. Ter a mediunidade da visão, vocês vê cada ser aí que não é legal. Tava falando da música gospel, né? Tem uma música que fala assim: há poder no nome de Jesus e as trevas fugirão, não há outro nome igual. Cara, é real mesmo. E aí eu tive várias experiências, né, no plano astral, falando o nome de Jesus, e eles não gostam. Ou eu consigo fugir do ataque energético, né, do ataque espiritual no sonho, ou eu consigo afastar eles, falando Jesus Cristo. Então, realmente funciona. Deixa eu ver se teve mais alguma pergunta aqui. Gente, se vocês tiverem mais perguntas, mandem aí. Quando tenho esses ataques espirituais, eu rezo Ave Maria. Olha que legal, Fernando. Cada um se conecta de uma forma, né? Quando eu falo sobre essa questão de Jesus Cristo, gente, eu comecei a reparar, não de forma consciente, assim, eu percebi que eu fazia isso nos ataques espirituais em projeção astral. E aí depois eu comecei a trazer isso aqui pra minha vida no plano material, né? E aí eu tava falando na live passada pra vocês colocarem músicas que falem ou de Jesus Cristo, ou que falem coisas positivas. Tipo, a gente falou de uma música do Netroots, né? Músicas, normalmente o reggae, né? Eles têm umas letras muito bonitas. Gratidão, Patrícia, pelo presente. Normalmente o reggae traz nas letras muita energia positiva, né? Até mantras, tem músicas que parecem mantras. Então coloque na sua casa para tocar, né? Porque os espíritos, eles estão aqui escutando e vendo tudo que a gente está falando, escutando e tal. Então, se você colocar músicas onde afaste espíritos ruins, eles não vão querer ficar num ambiente onde, sabe assim? Onde vai ficar falando sobre Jesus, sobre positividade, enfim. Já viu o Instituto Gnose? Sim. Já me inscrevi para ir nas palestras deles, mas eu nunca fui. Mas aqui na minha cidade tem. Mas eu nunca fui. Você frequenta? Eu nunca fui. Erro meu. Mas eu já ouvi falar sim. Gratidão, Val. Boa noite. Ai, que legal, Josi. Eu ia no daí de Ribeirão. Ah, você é daqui de Ribeirão. Você que é daqui de Ribeirão, né? Esqueci o nome. É um outro moço que ele tem o nome em caps lock. Ah, e daqui eu nunca fui. Ah, você fazia... entendi. Eu nunca fui. Fica lá pra Zona Sul, né? Mas eu sempre recebo e-mail deles. Eu ainda tô cadastrada no e-mail deles. Eu sempre recebo convite. Quem sabe um dia eu vou. Mas eu ainda não fui. Estou tentando voltar a frequentar o Centro Espírita, aqui perto de casa, kardecista. Semana passada eu fui lá assistir palestra, tomar um passe, estava precisando. Ai, ai. Essa semana foi complicada. Aí eu precisei dar uma recarregada aí. Gente, acho que finalizarei a live, hein? Daqui a pouco minha bateria vai acabar também, tá 34%. Só tenho 34% de bateria pra continuar aquela live. Eu era evangélica quando tive diagnóstico da depressão. Desde então, tento mudar meu olhar pra espiritualidade. Que legal, Josi. Mas aí, te ajudou? Eu acho assim, gente, que todas as religiões são... agora antes de começar a live, eu tava assistindo um vídeo do Dave Leonardo. Eu tava assistindo um vídeo de um pastor. Eu vejo de tudo. Eu acho que todas as religiões têm coisas boas e coisas ruins também. Mas a gente consegue extrair o bom de todas as religiões.
Jesus é amor, com certeza. Por isso que hoje, eu não me perguntaram aqui na live, né, se eu sou kardecista, né? Eu não gosto de me limitar, eu sinto que eu estou me limitando quando eu falo que eu sou, sabe, algo mais, sabe, dando um nome, assim, né? Por isso que eu me coloco hoje como espiritualista, né? Porque eu vejo de tudo, gente, tudo mesmo, assim, tudo mesmo. Monge, pastor, padre. Eu sigo um padre aqui no TikTok, que ele é bem novo, inclusive, é um menino bem novo, um padre. Esqueci o nome dele, eu sou péssima pra gravar nome. Também sou espiritualista. Rótulo, era essa palavra, Érica, que eu tava procurando, rótulo. Exato, não me limito em rótulo, sabe assim? Nesse campo espiritual. Mas gosto muito, né, do kardecismo, da Umbanda também. Acho que todos trabalham de uma maneira que é importante, né? Muita coisa que a Umbanda faz, o espiritismo kardecista não faz. E são trabalhos importantes. Inclusive, vou falar aqui uma coisa pra vocês, hein? Esse centro kardecista aqui perto da minha casa, ele é enorme, tá? Ele tem uma estrutura de uma escola. Ele, olhando de fora, parece até uma escola. Ele é muito grande, assim, tem 2 andares e tal, ele é grande. E lá tem várias salas, várias atividades. Às vezes tá acontecendo palestra numa sala, mas atividades em outras salas, assim. E tem uma sala lá que eu frequentava, fica aqui entre nós, tem uma sala lá que eu frequentava, que eles fazem um trabalho lá fechado, que, olha como é complicado, né, o preconceito das pessoas. Lá eles trabalham também trazendo espíritos da linhagem da Umbanda. Isso dentro de um centro kardecista muito grande. Só que esse grupo lá dessa sala, eles não falam. Muitas das pessoas que frequentam ali o centro e trabalham dentro do centro nem sabem que eles fazem essa atividade lá dentro. Porque tem gente que tem preconceito. Mas existem espíritos da linhagem da Umbanda que fazem um trabalho de limpeza, porque lá dentro dessa sala eles fazem cirurgia espiritual, eles fazem umas limpezas energéticas muito legais, sabe? E aí precisa desse auxílio de espíritos que trabalham numa egrégora, numa frequência diferente, né? Então, enfim. Conheci uma amiga umbandista e ela começou a me ajudar com banhos. Que legal, Josi. Banho energético é muito legal, muito importante. Gente, quando a gente entende que nós somos feitos de energia, os cristais, eu não vou mostrar aqui pra vocês, tem um monte aqui, mas cristais e tal, tudo é energia, tudo. E na natureza, a gente tem, gente, os povos nativos, né, os indígenas, eles têm uma sabedoria através desse conhecimento com a natureza. A natureza, Deus nos deu aqui, nos proporcionou a natureza, onde a gente consegue extrair medicina através da natureza, medicinas naturais, de forma onde a gente possa ingerir, ou de forma externa, às vezes passando no corpo, igual você passa uma pomada, né? Você passando uma erva, você fazendo um banho de ervas. Enfim, a natureza, ela é muito diversificada. Existem muitos medicamentos muito diversificada. Existem muitos medicamentos que são extraídos através da natureza.